E para a gente encerrar muito bem, com chave de ouro, esse evento que veio para inovar e revolucionar o cenário da criatividade baiana, nordestina, brasileira, eu quero convidar aqui ela que é a presidente em exercício da ABMP Bahia, que completa 20 anos, com um aplauso caloroso de vocês. Vem para cá, Ana Coelho! Ele é ótimo, né, gente? Esse Felipe é uma figura. Obrigada. Eu vim pedir rapidinho aqui a palavra para agradecer a presença de todos vocês. Obrigada por terem acreditado, obrigada por terem vindo. E eu queria muito agradecer a Caixa Cultural, Selmar e o Sebrae, Jorge Cury, que foram os primeiros que acreditaram no Screen. O primeiro ano é o mais difícil, gente, de realizar, acreditem. E a partir de agora, que é real, existe, a gente precisa do apoio mesmo. A Prefeitura de Salvador, que realizou junto com a gente aí, Isaac, o prefeito, também agradecer. Dizer a vocês que todas as palestras, foi muito difícil escolher, né? Porque tinha muita coisa legal, muito painel legal. Vai estar tudo disponibilizado no site da ABMP. Então, é só entrar no site. Depois a gente vai, aí ao longo dessa semana, postar todo o conteúdo. Além do conteúdo das palestras, a gente está com a equipe de jornalistas em todos os painéis também. E a gente vai disponibilizar um documento, uma carta, com as tendências, todas as tendências da indústria criativa, o que é que a gente pode usar do que foi falado aqui. E essa carta também vai ser disponibilizada, esse documento, para que a gente possa tanto pensar no Screen 2019, porque é um evento com data marcada, ano que vem tem Screen, a gente quer todo mundo aqui. E agora... vamos nessa. Já falei demais, eu queria chamar aqui uma pessoa queridíssima, um amigo, que há um ano atrás eu estava aqui no Fera com ele, e eu abordei ele, assim, alguém até me perguntou, como é que você conseguiu o Nizam? Eu falei, não, eu cheguei, abordei, falei, Nizam, eu tenho que falar com você. Ele, quem é essa louca? Parece minha mulher louca. Falei, eu quero você no Screen. Ele, o que é o Screen? E, gente, cá para nós, ele ouviu, ele falou, eu vou, ele acreditou, ele arriscou. E isso daí é incrível, porque muitas pessoas não querem nem ouvir o novo, né? E ele ouviu e falou, eu vou, você vai ter lá, e até fica brincando, né, com isso. E eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã mesmo, e Nizam dispensa palavras, mas depois que ele virou, gente, maratonista e triatleta, eu vou dizer uma coisa, você me ganhou. Quando você escreveu aquele seu artigo, dizendo que no currículo da pessoa tem que ter lá Ironman, eu falei, meu Deus, eu amo Nizam. Eu saí postando aquilo nos grupos de triatlo inteiro, entendeu? Aquilo foi lindo, obrigada, viu? Em nome dos triatletas, pelo menos. Mas é isso, vinha para cá, Nizam, que eu vou chamar Pablo Reis aqui, que também suspeita para falar, né? Porque querido Pablo Reis aqui do Grupo Aratu, que eu trabalho todos os dias com ele. Gente, eu sou ABMP, mas eu sou Aratu também. Em momento nenhum eu fiz esse merchan. Mas a verdade é que eu sou Aratu. E aqui é Pablo, visionário, que faz aqui nosso trabalho na Aratu. Vamos lá, que é a melhor pessoa para entrevistar Nizam. Obrigado, Ana. Valeu, brigadão mesmo. Nizam, por favor. Eu peço o seguinte, Isaac acabou de falar, rapaz, você botou paletó, botou gravata, né? Quando a gente vai para um momento muito importante da vida, a gente procuramos nos vestir a caráter, e esse momento é muito importante para mim, conversar com uma pessoa que eu descobri agora, que além de todos os talentos, é muito generoso com os amigos e até com quem ele não conhece. Esse cidadão aqui, esse baiano, há muito pouco tempo foi considerado um dos 5 brasileiros mais influentes pelo Financial Times. É um cara cosmopolita, desbravador, vendeu todo que é tipo de produto, já vendeu pipoca com guaraná, já colocou ursinhos de pelúcia para beberem leite, e isso não era nada de fetiche, era uma campanha publicitária mesmo, não tinha nada de fetiche. Hoje ele se notabilizou por vender menos produtos e mais propósito, e foi o que a gente conversou há pouco numa transmissão aqui do Aratu Online. São pouquíssimos baianos, ou pouquíssimos conterrâneos nossos, que têm currículo tão vasto, e mais do que um currículo vasto, um currículo que pode ser resumido e emerge automaticamente quando a gente fala nome e sobrenome. Rui Barbosa, Carlos Gomes, Gilberto Gil, e esse, que é um baiano inigualável, que é o nosso Da Vinci, Nizam Guanais. Muito obrigado por estar aqui.
Obrigado por conceder seu tempo aqui para o Screen e colocar o Screen como um dos seus propósitos. Teve um artigo recente que você publicou que você falou que a zona de desconforto era a nova zona de conforto. Eu acredito que isso aí não é só uma frase pronta, não é só uma frase feita. Você consegue traduzir aqui o que é isso? Nós estamos numa... Eu primeiro quero dar parabéns às pessoas que criaram o Screen. Ana, Isaac, Potira, Pablo, enfim, todas as pessoas, eu não sei exatamente como foi o nível de organização, mas isso aqui é um embrião de uma coisa importante, porque a Bahia, nós não precisamos dizer isso, a Bahia é uma terra de... Aliás, a gente pode dizer, e sendo imodesto, porque a gente tem que lembrar que modéstia não é um traço baiano. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e ela é minha, e eu tenho a imodéstia de dizer isso. Vocês podem copiar, que é: nós baianos tentamos ser modestos, mas não encontramos argumentos. Então, eu acho que essa ambição é uma ambição que a Bahia não pode perder, que é a ambição de dizer assim: o centro de criatividade do Brasil é a Bahia, ponto. Ela pode fazer isso porque ela sempre foi um centro de exportação. O que o Screen quer é que a criatividade fique aqui, ou trazer para aqui. E isso, a gente não está inventando nada, porque Edgar Santos fez isso quando ele era reitor. Ele trouxe coisas aqui, entendeu? Então, nós temos que aproveitar ideias como o Vale do Dendê, certo? Como todas as coisas que eu estou vendo aqui, tanta gente inteligente que eu vi passando por isso aqui, para que a gente possa. E, para mim, se a Bahia é o centro da criatividade do Brasil, este perímetro aqui é o centro de criatividade da Bahia. Esse perímetro aqui, virou a nossa zona de conforto, a nossa zona de desconforto. Como é que Você quer isso aqui? Hã? Acho que está ligado. Tá ligado? Alô. Pronto. Esse perímetro aqui, que é o principal centro histórico da América toda, é de 1500, é a primeira cidade, o primeiro bairro, a primeira rua, o primeiro tudo, virou um local que parecia ser um dos últimos. E isso se encaixa de qual forma na sua questão da zona de desconforto? Não, veja bem, esse ano eu tirei para estudar. Eu quero voltar para a escola. Então, eu estou indo para Harvard fazer um curso chamado OPM. Depois eu vou para Stanford e eu quero muito aprender. E eu fui para um lugar, uma das pessoas, eu tenho uma coach de inovação, de reinvenção, que é uma mulher muito interessante. Semana passada ela esteve aqui em Salvador, ela ficou pirada com Salvador. Isso que eu adoro ver. Uma pessoa que tem informação para tudo no mundo. Até levei Potira para conversar com ela. Ela ficou doida. E ela me contou um curso que é muito interessante, que tinha muito a ver com a Bahia, que é o seguinte: pegar pessoas para irem para Roma, para a Grécia, para entender o futuro. Isso é muito legal. Porque você vai ver nas coisas do passado. Se você vai para Florença, você entende exatamente o que está acontecendo no Silicon Valley agora. Porque você vai ver, leia a biografia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele é o Steve Jobs. Ele é a mesma reencarnação desse Buda. E ele é o mesmo de Benjamin Franklin. O Leonardo da Vinci, ele começou como cenógrafo. Ele começou como figurinista. Ele fazia figurinos, depois ele começou a fazer desenho. Ele era o Roberto Medina de Florença. E aí ele vai crescendo, fazendo coisas. Quando ele vai para o Conde Sforza, viu? Aí ele faz uma carta, que na realidade é o currículo dele, pedindo emprego para o Conde Sforza. E aí ele escreve assim: eu faço aquedutos, eu faço canhões, eu faço muralhas, eu faço isso, faço aquilo, e no final ele diz assim: e eu também pinto bem. Só que esse cara nasce na mesma época de Salvador. Nós temos que lembrar isso. Essa é uma cidade de 1549,
Quando a prensa de Gutenberg começa, é em 1542, como Leonardo da Vinci começa. Então, o que eu digo aqui, Paulo, é assim, este perímetro é a nossa cabeça, é nosso ori. É nosso ori. Faz um mês que eu dei um bori no Gantuá. Aquilo é a coisa mais linda. É você ficar botando alimento na sua cabeça, a noite inteira você fica ali botando alimento. Se a Bahia perder isso, a gente vira um braço demais, entendeu? Então, o que a Bahia tem que fazer? Nós temos que aproveitar que nós temos um grande governador e um grande prefeito. Eu adoro que eles fiquem competindo e eu quero que dê empate. Eu acho ótimo, entendeu? Um resolveu a mobilidade urbana. Então, eu adoro que cada um quer ser melhor. É ótimo do que cada um ficar tentando ser pior. É ótimo, a gente tem que aproveitar disso, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar disso. E este embrião aqui, Ana, que vocês lançaram, Isaac, é uma coisa muito boa. Muito boa. Você vê os hotéis se deslocando para cá. Por quê? Porque quando a novela, ela faz uma novela, quais são as cenas, quais são os lugares que a novela retrata? É isso aqui. É isso que o cara quer ver. O Valentino, ele vem para aqui, ele fica doido. Eu trouxe Naomi Campbell para sair no Ilê, ela chorava copiosamente. Então, a gente não pode, eu acho que a coisa que mais pode fortalecer a Bahia é o ensino de história. Nizam, você citou aí a biografia de Da Vinci, a biografia de Walter Isaacson, que é o mesmo biógrafo de Steve Jobs. Exato. Não é à toa. E, em determinado momento da biografia, diz assim, Da Vinci acordava de manhã, escrevia no papel, coisas para aprender hoje. Isso. Como voa a borboleta, eu li, como voa a borboleta e tal, qual o movimento... Ana, ele é perfeito. Obrigado. Eu sou mais discípulo. Um maluco que a Bahia vai... Como a borboleta voa, qual a cor da língua do... O Walter escreve assim, Leonardo da Vinci foi Leonardo da Vinci porque ele fazia as perguntas que só crianças de 5 anos fazem. Por que o céu é azul? Aí ele lá ia descobrir. Exatamente. E junto com Da Vinci tem outro gênio que não é tão aclamado quanto ele, que é Tesla. E todos os dois têm um argumento em comum. Eles viam uma situação, um cenário, e depois lutavam para realizar. Eles planejavam a cena que para muitos era completamente distópica e eles chegavam lá e executavam. Você conversou ali comigo, ali em cima, e você viu um cenário para isso aqui. Você montou uma cena para isso aqui. Inclusive com detalhes como se ele tivesse ido lá, como se Nizam tivesse ido. Então, pronto. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Porque nós estamos falando sobre criatividade. Criatividade, as pessoas acham que é uma plataforma que existe para propaganda, ou com uma plataforma de cinema. A criatividade é para qualquer coisa, entendeu? Então, agora eu vou convidar vocês a fazer o seguinte raciocínio. Vamos tomar um ácido, escolhe a droga que você quiser, tá? A minha é endorfina e criatividade. Pense o seguinte, imagine o que você vai fazer assim. Primeiro, você vai fazer a Bahia aprender história. A gente tem que fazer, inclusive eu falo com a Ana, e quero que Ana e Renata façam juntas. Chama-se o vestibular do baiano, que é um negócio simples. Você vai fazer um concurso e vai pegar a Luísa Trajano, né, todas as coisas do Varê. É uma Black Friday, na qual nós começamos a injetar... como é que se diz? Capítulos, né? Fascículos que vêm dentro dos jornais e nas casas de varejo, que são capítulos da história. E depois, então as pessoas vão através disso, elas compram produtos e vão ganhando esses fascículos. Dentro deles está a história da Bahia. E você vai fazer lá no Balbininho um vestibular e que os 100 principais baianos vão ter vantagens. Os 50 vão ter e os 10 últimos vão ter tudo. Com isso, o motorista de táxi vai aprender a história da Bahia. E é a história da Bahia. Na hora que ele fala assim, Marighella. Não, aquilo que aconteceu lá. Ali da frente da igreja de São Francisco, o Gomes Caldeira, ele deu um lustre de 60 quilos, era o peso dele. Então, na hora que a gente começar a ver isso, você vai fazer uma Bahia parruda. Aí,
esses baianos. Seu cérebro já está começando a mexer, né? Nós vamos enfiar um bonde que vai sair lá da praça do Mercado Modelo. Pensa bem, eu não sou maluco, é só fazer, quer dizer, eu sou, mas vai sair de lá de baixo, vai subir aqui a montanha. É um bonde, tem isso em São Francisco. Tudo que eu vou te falar, eu não criei, eu vi. Esse bonde vai subir a montanha, ele vai chegar aqui na Praça Castro Alves, ele vai pegar essa rua daqui de trás, ó, vai lá na Praça da Sé e ele volta. E ele vai ser esse contorno irrigando o turista. Aí a gente vai tirar a Câmara Municipal dali, vai tirar ou a Prefeitura e fazer um centro. Isso é um sonho, né? Então não me atrapalha, vamos continuar dormindo. Não é? Vamos em frente. Aí você tira a Câmara Municipal, tá certo? Eles vêm aqui, ó, para esse Palácio do Esporte, tem tanto lugar, não tem problema, né? Tira ali, ou tira a prefeitura e faz um centro de convenções ali na cara do Gol. E essa rua toda, você vai fazer um monte de museu. Museu Caribé, o Museu... É isso, o Museu Caribé, o Museu Jorge Amata. Na hora que você começar a irrigar isso nessa cidade, aí você vai fazer um novo sistema fiscal para startups. Viu o Vale do Dendê? Você está aqui na frente dele, ó, só para eu olhar ele. Esse cara é o máximo. Paulo Rogério Nunes, aplausos para ele. Um novo sistema fiscal para as startups, trazer para aqui agência de publicidade, trazer para aqui escritório de arquitetura, apoiar grandes empreendedores aqui como Massa Fera, você está entendendo? Dar espaço para que vocês, que são os novos baianos, possam morar aqui, ter mobilidade. Então, Florença. Esse bondinho da história, o Meia-Noite em Paris, aqui na nossa capital baiana, de frente para a Baía de Todos os Santos, traz cultura, traz história, traz emprego, traz renda, traz educação. Não, e ter uma visão industrial. Isso vai trazer dinheiro. E dinheiro vai atrair pessoas. Foi isso que aconteceu em Florença, entendeu? Atraiu. Na hora que você fizer isso, você vai reter a criatividade baiana. E mais, nós temos que ter a ambição de que a Bahia seja o lugar onde as pessoas, ser uma Miami, me desculpe esse exemplo, mas onde as pessoas vêm não se aposentar. Eu acabei de fazer 60 anos, mas com meus 60 anos eu fiz a maratona de Nova York, fiz o triatlo ano passado e em 3 anos vou fazer o Ironman. Então, a gente tem que... Nós temos uma Bahia de todo... Eu quero que você lembre assim, nós estamos falando de criatividade. Tá? É isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de publicidade, nós estamos falando de cinema. Caetano disse que Dorival Caymmi é um grande cineasta. E pode ouvir uma música de Dorival Caymmi, ele descreve uma cena, entendeu? Então, é isso que eu estou falando aqui. Quando eu estou falando de ideias, porque o que acontece com a propaganda? A propaganda, e vocês, muitos de nós, ficamos fazendo storytelling. Só que eu acho que agora está na hora de fazer story doing. Para depois a propaganda, o cinema e tal, fazer o storytelling. Entendeu? Então, nós vamos criar coisas e depois nós vamos marketear coisas. Tá? O Leonardo da Vinci, ele faz isso. Você sabe como ele pintou? Ele começou a dissecar cadáveres. Antes dele, a pintura era morta, era um rosto. Aí ele começou a fazer a pintura psicológica. Então, voltando aqui para a nossa cidade, né? Eu acho que nós precisamos interferir na vida de Salvador. Isaac, que bom que a gente está aqui. Na realidade, esse evento é para lhe chavecar. Tá certo? Você, as outras pessoas da prefeitura, é para isso. Ele está fácil, viu? O chaveco com ele é rapidinho para encaixar. Ô Nizam, você falou que é louco e ninguém duvida disso, só que a loucura é legal, loucura produtiva. E em março você falou uma loucura, rapaz. Você falou que Bolsonaro ia ser eleito porque era o Dorflex do Brasil. De onde você tirou uma ideia tão louca? Foi a Ana Coelho que me contou, viu? Ela falou que conversou com você e você disse essa asneira aí. Não é isso. O que acontece é o seguinte, eu vendi meu grupo de comunicação, estou nos últimos 2 anos, e hoje eu tenho uma fazedoria, porque todo mundo fala de consultoria, eu quero ter uma fazedoria, porque o negócio de ficar só dando ideia e colocando no colo das pessoas, não. Eu dou ideias como essa do bonde, que eu não vou mudar de ideia, né? Eu vou passar a noite inteira aqui falando disso.
Você sabe o que é um fanático, é uma pessoa que não muda nem de ideia, nem de assunto, entendeu? Então, essa minha obsessão, eu vou passar janeiro e fevereiro aqui em Salvador, falando sobre esse centro aqui. Por quê? Porque esse centro vai ser o centro de Barcelona. Nós somos Barcelona. Nós somos Lisboa. Tá certo? Dorflex. Veja bem, eu fico olhando para o tempo. Eu fico olhando para o tempo, para as coisas que estão no tempo. Então, é por isso que eu quero ir para Harvard, eu quero ir para Singularity e tal. O que acontecia com o Brasil? Você tem de um lado, se você tem de um lado uma força grande, né, que é uma ópera, porque o PT, você pode gostar ou não gostar, mas ele é uma ópera. Então, a única coisa que pode disputar com uma ópera é outra ópera, porque o que o centro apresentou era um monte de música de elevador. Então, não ia ter apelo popular, tá certo? Então, foi isso que aconteceu, o antagonismo de duas grandes forças, né? Uma querendo puxar para a esquerda e outra força da direita. Eu não sou político, eu fico analisando o tempo, né? Então, é isso que me faz estudar, tá? E eu dedico muito disso. Por isso que eu acho o seguinte, uma das coisas que nós temos, que eu gosto desse evento, é o conhecimento e o estudo. Então, ano que vem, se eu pudesse trazer professores, trazer pessoas velhas, a mãe de santo é velha, entendeu? Você vai para Harvard, o Jorge Paulo Lema, quando ele fez 75 anos, ele levou os amigos dele, 100 casais para Harvard. Incrível, incrível. Então, que ligação nesse projeto Bahia com H, que é Bahia com História, mas também é Bahia com Harvard. Vamos trazer os professores de Harvard. E vocês vão ficar boba, eles vêm, porque Salvador tem um apelo fantástico, né? Fantástico, as pessoas querem ver isso aqui, tá? Então, quando eu falei isso, é porque isso aqui é um evento de conhecimento, tá? E através do conhecimento, você fica vendo o fluxo do pensamento do mundo. Outro dia eu fui almoçar com o Clinton, eu e ele ficamos 1 hora conversando, e ele descrevendo as coisas dessa coisa conservadora no mundo. É importante olhar para isso. Quando a gente fala, por exemplo, que o futuro é a China e a Índia, a vida inteira a China e a Índia tiveram 50% do comércio mundial. Então, você quer prever o futuro? Estude história. E a Bahia tem que ser um grande centro de história. História. A Bahia tem que botar história. Viu o Vale do Silício? Por isso que eu vou para Stanford. O que você está falando aí que é muito importante. Em outras palavras, tem uma frase de Einstein que diz: a imaginação é mais importante até do que o conhecimento. Jorge Luiz Borges também fala algo parecido. Eu acho que você já nasceu com uma capacidade imaginativa muito grande. Talvez a Bahia também tenha essa possibilidade de imaginar cenários, possibilidades, alternativas. Você considera, então, que falta beber nessa fonte do conhecimento, ou falta a gente acordar de novo para o conhecimento que já nasceu aqui? Tem. E nós temos que pegar, por exemplo, os beneditinos que estão ali, Potira. Aquilo é um centro de conhecimento inacreditável. Você puxa os beneditinos, puxa os carmelitas, entendeu? Puxa as mães de santo, porque isso é um conjunto de conhecimento. Em cada árvore de iroco, você vai um conhecimento enorme, entendeu? Nós estamos fazendo, graças a Deus, eu agradeço a Semineto, um centro comunitário do Gantuá. Porque se a gente deixar passar, daqui a pouco, todo esse conhecimento de candomblé, ele vai se perdendo, porque ele não é registrado, entendeu? Como se você, daqui a pouco, você pode começar a fazer, quem sabe as músicas de Caymmi? Daqui a pouco a gente vai se perder essas coisas, entendeu? Então, é importante que a gente pegue isso aí, e esse conhecimento, só para entender, o conhecimento não só está no futuro, o conhecimento está no passado. Eu adoro ir para Florença, é uma das minhas cidades preferidas, porque quando você entende Florença, você entende o que está acontecendo em Los Angeles. Nizam, tempo é um orixá também, não é isso? Tempo é um orixá, Iroco. Iroco. E é engraçado, eu fiz 60 anos, né? E você fica impressionado com as coisas que você descobre num determinado momento da sua vida, entendeu?
você começa a olhar a vida por um outro ângulo, porque você começa a conversar com o tempo, não é? E se dedicar a essas coisas. Eu estava muito cansado. Ana Coelho é insuportável, Tiago, sinceramente, entendeu? E eu falava, mas Ana, semana passada eu acabei de vir aqui, mas você precisa dedicar tempo para as coisas que você acredita. Isso é que é propósito, entendeu? Então eu agora, minha psiquiatra falou assim para mim, Nizam, volte para a Bahia. Volte para a Bahia. Se dedique à Bahia. E é isso que eu vou fazer. Porque aqui nós temos, gente, uma coisa muito legal para fazer. Algumas das coisas assim, mas... Eu falei alguma merda, não? Não, foi o Waze que falou. Quem foi? Waze. Foi o Waze? O Waze é de Israel. Acabei de vir de Israel. Pô, então, essa coisa conjunta do tempo. Vocês que estão na minha frente são tempo novo. São tempo do Waze. Na hora que a gente cruzar esses tempos, né? Porque o que é Israel? Israel, bicho, aquilo é uma macumba. Aquele muro lá, aqueles homens cantando, aquele xirê ali, e ao mesmo tempo Tel Aviv do lado, entendeu? Então, na hora que a gente cruzar, por isso, chamem os filósofos. O ano passado eu tive uma experiência legal. Eu fiz um evento, que era o evento de final de ano da minha empresa, e eu trouxe gente da mais diferente para falar. E eu convidei o Henrique Meirelles para falar sobre o ano. Quando ele saiu, entrou meu astrólogo. Eles não sabiam que um e o outro ia falar. E os dois falaram a mesma coisa. Então, essa coisa que eu gostaria muito de ver no screen, entendeu? Que é o Beneditino. O que tem dentro daquele mosteiro ali? Tá certo? Que é a Bahia, uma cidade holandesa. Em 1625, esses caras assinaram a rendição. O Alufá-Licutã, eles eram malês. Como eles eram muçulmanos, eles aprenderam a ler para poder ler o Alcorão. Então, a gente não pode deixar. Moraria. Nós tínhamos uma enorme coisa de mouros. Essa coisa da Bahia, que ela não pode perder, que é vestir branco, vem dos muçulmanos. Não vem do candomblé primeiro. A Bahia tem que ter uma mesquita. A Bahia é uma cidade judia. A Bahia é uma cidade portuguesa. A Bahia eu falo Salvador, né? Como os velhos falam. Então, a história vai trazer... A história é um screen, gente. O que isso que aconteceu hoje, de gente de todo lado, isso é que é a história. Entendeu? E é isso que eu queria muito incentivar, que não só um movimento de criatividade, o screen fosse um movimento, que tivesse um manifesto, entendeu? Que tivesse todo ano, que cada ano viessem pessoas mais diferentes do mundo inteiro, entendeu? De todas as... Eu vou voltar, os beneditinos, chama os beneditinos, chama os beneditinos. Não é? Eu sou um psicopata. Eu sou uma pessoa... Eu sou... Ao bonde, eu não falei ainda. Até o final a gente vai repetir esse bonde umas 3 vezes, para fixar na memória. Você falou de referências históricas da Bahia, tem um que, toda vez que eu tenho oportunidade, eu preciso falar, que se chama Luiz Tarquínio, um filho de uma negra escrava que criou o primeiro sistema de previdência social privada, fazendo uma vila operária lá no subúrbio ferroviário e atendendo centenas, talvez milhares de trabalhadores aqui no que se tornou Periperi. Um homem desse está esquecido, não tem uma avenida, mas não tem um busto e, principalmente, não tem o seu conceito vivo aí. Mas é por isso que o vestibular de baiano, né, que é essa coisa todo ano da gente ficar lembrando. Você pega e conversa com Caetano Veloso, aquilo é uma aula. Gil, né? Luiz Tarquínio, aquele... Eu perdi o nome dele agora, lá da Caixa d'Água, que fez a Escola Parque. Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. A gente não pode perder essas coisas. Ali, ó, na igreja de Santana, que acabou de ser remodelada, né, pelo Padre Abel, toda aquela coisa, foi lá que Irmã Dulce teve o estalo da vocação dela. As pessoas não se ligam, ali tem o jazigo da família Caymmi. Mas, Nizam, o que você está falando isso? Porque isso é a criatividade.
São a criatividade em pessoas, você está entendendo? Essas pessoas, quando você se alimenta... Bori é você bota comida na cabeça, porque cabeça é ori, né? E orixá é o dono da sua cabeça. O bori é você pegar, você fica uma noite assim, e você fica botando, juro, você pega um prato e fica botando para peixe, porque Iemanjá é a dona da cabeça. E ela fica botando comida, mel na sua cabeça. É lindo, porque em inglês tem food for thought. Que é isso? Então, eu gostaria muito, nesse meu delírio, lembra o delírio lá do bonde, do centro de convenção, que a Bahia fosse muita história, muita coisa de filosofia, aqui um centro, sabe, de conhecimento. Olha, meu filho, ele estudou na principal escola dos Estados Unidos, chama Exeter. O fundo de endowment da escola é $1 bilhão. É o que os ex-estudantes botaram na escola. $1 bilhão. A biblioteca da escola, 250 mil livros. Então, o que nós vamos fazer com a biblioteca portuguesa que está ali? Que coisa esse screen e essa biblioteca vai fazer? Enfim, Salvador, um centro de conhecimento, de passado, de futuro, né? Na hora que a gente fizer isso, gente, olha a quantidade de baianos, gente, que a Bahia já deu para o Brasil. É brincadeira. Então, na hora que você tiver isso junto aí, você vai ver isso gerando dinheiro. Gerando dinheiro. Porque eu saí da Bahia, eu nasci no Pelourinho, e eu fui um dos 20 maiores grupos do mundo. Vou fazer novamente isso. Estou fazendo de uma maneira diferente. Antes eu fazia numa escala grande. Aí eu li um livro que eu quero dizer para vocês, chama-se Organização Exponencial. O que é que nós podemos trazer o singularity para o screen do ano que vem? Né? Eu não dormi. Leia esse livro, Organizações Exponenciais. Por quê? É como as pequenas empresas vão revolucionar o mundo. Antes você perguntava, como Davi vai vencer Golias? Agora, Pablo, a pergunta é como Golias vai vencer Davi. Então, Cláudio Carvalho, meu sócio, eu posso dizer o seguinte, hoje, se eu fizesse o Grupo ABC, eu não preciso mais de contratos, entendeu? Eu junto empresas como você, e junto pessoas, a gente trabalha sem precisar fazer contrato nenhum. A gente faz uma parceria, está entendendo? Como os médicos, quando vão fazer uma operação. Eles não fazem um monte de contrato, não. O Roberto Calil chama, olha, eu vou trazer o Jatene, agora eu vou trazer a Terezinha. Aquilo se faz, né? Você tem uma sociedade ali e essa sociedade é feita. Então, o screen tem que gerar riquezas. A riqueza intelectual, a riqueza do estudo e tal, e uma riqueza financeira. Eu fiz isso na DM9, no Grupo ABC, no Credit Car Hall, na criação de Trancoso. Isso gerou riqueza e benefício para as pessoas que fizeram comigo e para a minha comunidade, que é o que eu quero fazer. Está na hora de devolver à Bahia o que a Bahia me deu. Mas eu quero que a gente faça isso juntos, entendeu? E é isso que a gente está aqui aproveitando essa ideia da Ana, do Isaac, da Potira, de todas as pessoas. O Nizam, incluindo aí na bibliografia, eu recomendo até um livro chamado O Fim do Poder, Paulo Rogério, Robertinho, André Fraga. Como Moisés Naim, ex-ministro da Venezuela, consegue mostrar que os indivíduos estão derrotando as corporações, com criatividade, com agilidade, com velocidade. E falando em indivíduo, eu queria falar de um indivíduo em especial. A gente está falando muito sobre tempo, e talvez ele tenha sido traído pelo tempo. Sócrates. Não o filósofo clássico, Sócrates Guanais, que você já qualificou como um sonhador e um realizador. E que deixou a possibilidade de realizar de forma prematura, foi muito jovem. Você está fechando esse ciclo, você está dando prosseguimento? Meu pai foi traído pelo corpo, e o corpo é uma alma. O corpo é uma alma. Então, dentro da coisa do screen, porque eu quero voltar sempre a isso, eu não quero perder esse fio condutor. Quando Jorge Paulo levou a gente para Harvard, para estudar em Harvard,
A gente achou que ele ia falar de filosofia e tal. A primeira palestra foi felicidade. Felicidade. Quando eu comecei em publicidade, eu quero lembrar que eu tinha 170 quilos. As grandes mentes criativas se destruíam. O sujeito ficava imenso. Cada um tem o peso que quer. Não estou patrulhando ninguém aqui, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de saúde, né? Então, eu acho que... E aí, a primeira palestra de Jorge Paulo Lemann, lá em Harvard, foi felicidade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa incluir aqui, para não ser traído como meu pai, que tinha um grande futuro, é o quê? Tem um livro de Harvard muito bom chamado Manage Yourself, a administração de você, né? E essa administração de você vai ser muito importante para que os grandes criadores tenham um corpo que aguente a cabeça deles. Eu fui fazer uma palestra na casa de Bill Gates e, como em Seattle, começa muito cedo, porque escurece muito, muito cedo. Então, você começa às 6 horas, 7 horas começa o evento. E eu já estava começando a correr, e aí eu fui na academia. Estavam todos os grandes empresários do mundo, e todos fazendo esporte. Entendeu? Então, não vamos dissociar a criatividade da gestão intelectual, da endorfina, da ocitocina. Você está entendendo? É muito importante fazer isso, porque nós vamos precisar desse capital intelectual que vocês têm, longevo, ativo, de pessoas que, como eu, fazem 60 anos, mas querem ter uma vida longa. Jorge Paulo Lemann e Abílio Diniz, eu não sei o que eles bebem, eu acho que eles devem beber a mesma água de Dona Canoa, porque eles têm 80 anos e estão abrindo padaria. É brincadeira. Jorge Paulo fez 80 anos, ele levou a gente para Harvard, agora ele vai levar a gente para Stanford. Então, os velhos. O ano que vem eu quero ver mais velhos aqui em cima. Entendeu? Velho, porque essa mistura é fantástica de gente. Por exemplo, Ana, tem uma freira americana, ela tem 86 anos, ela fez 30 Ironman. Tem que trazer uma pessoa para falar. Porque, sabe o que é triatlo? É foco. Eu fiz um triatlo há 2 anos atrás. Qualquer pessoa que faz um triatlo, difícil é fazer o treino do triatlo. Você está entendendo? Não é a distância, é o treino. E aquele treino vai te dar a capacidade de fazer qualquer coisa que você sonhar. Então, vamos lembrar tudo de que é que nós estamos falando aqui. Nós estamos fazendo um evento. Esse evento é um evento de criatividade. Esse evento tem a ambição de fazer da Bahia uma Barcelona como ela é. Eu vi como é o nome do espanhol que o Caetano levou numa festa? Almodóvar? Almodóvar, louco pela Bahia. Mas assim, as pessoas piram. Eu adoro ver o impacto que a Bahia tem. Outro dia eu te falei que eu almocei com o Clinton. Aí depois na palestra, ele estava falando assim, porque se a pessoa é baiana, você sabe, ela tem uma alegria de viver. E era o Clinton falando. Entendeu? Eles ficam loucos. Louco. Lícia, que é minha amiga, ela é uma pessoa engraçada. Ela nasceu em Sergipe, mas ela é baiana. Eu fui com ela visitar as Ilhas Gregas. E aí, um dia eu fui numa praia, Namos, né? Lícia não fala uma palavra de inglês. Aí eu deixei ela assim. E era um restaurante importantésimo e tal. E a gente saiu, porque estava lotado. Na volta, o dono do restaurante perguntou assim, vocês são amigos de Lícia? Pode entrar. Eu não sei como é que ela fez isso. Eu não sei. Aí nós fomos jantar com Naomi Campbell, que é minha amiga, vai até vir aqui ao Rio de Janeiro. E aí a moça falou para Naomi Campbell, vamos tirar uma foto? E Naomi Campbell se levantou. Aí a moça deu a máquina para a Lícia e falou, agora tira uma foto minha de Lícia. Você está entendendo? Pegou, a Naomi se levantou, porque ela falou, vamos tirar uma foto. Não, segura aqui, eu quero que você tire uma foto minha e de Lícia. Então, a Bahia é assim. Nós temos que explorar isso. Mas eu acho que o Screen pode
é ser o manifesto disso que Antônio Massafera, que a gente devia agora dar uma salva de palmas para Antônio Massafera. Por quê? Porque o cara é mineiro. Ele é mineiro, ele estava em Londres. Então vamos falar da zona de conforto. O cara era gerente dos principais hotéis de Londres. Não é que ele era um caído do trem. É um cara de uma família rica. Ele vem aqui para a Bahia. Ele rala pra caramba para fazer isso, não é? Acabou de fazer isso. Está fazendo ali o Palácio do Tira-Chapéu. Não é? Isaac estava falando, tem um outro residencial. Não é isso? Tem 4 coisas acontecendo aqui. Então, o que eu posso dizer para você? Se você vai fazer um escritório, seu ateliê, faça aqui. Se você tem um dinheiro, invista aqui. Eu disse isso em Trancoso. Trancoso floresceu. Quem investir nessa zona da cidade vai ter alegria, todos os tipos de ganhos, porque o lugar é aqui. Aqui é a cara do gol. Entendeu? Mas eu estou falando de inteligência, de tudo. É a mesma energia que eu vi em Tel Aviv. Mesmo em Tel Aviv, rapaz, você fica louco com Tel Aviv. Mas é maravilhoso que, ao mesmo tempo, é do lado de Jerusalém. E Jerusalém é um macumbão. Aquele muro, rapaz, entendeu? Então, eu acho que essa coisa do corpo, da felicidade... Meu pai morreu com 45 anos. Entendeu? Vamos criar corpos que aguentem toda essa criatividade e sermos criativos na gestão da nossa felicidade. Nizam está falando para uma plateia que tem alguns triatletas e Ironman sobre como o corpo pode sustentar e deve sustentar a potência de uma genialidade, a dificuldade que é manter um e outro. Ô, Nizam, eu tenho uma dúvida. Aqui nessa região cabe uma sede de uma emissora de televisão? Bom, você sabe que a Bahia teve um cara chamado França Teixeira. Ele é o França Teixeira numa outra esfera, entendeu? E isso, eu vi ele fazendo uma coisa maravilhosa hoje, que você mandou para mim, não foi, Potira? Num vídeo, ele. Isso é muito legal. Esses rooftop aqui, gente, vocês que são jovens, só que tem que ter umas baladas aqui em cima desses rooftop, entendeu? Aluga o prédio. Gente, é olhar Salvador, essa área. Eu fui para Beirute. Isso aqui não está mais estragado que Beirute, né? Não está mais estragado que Beirute. E os caras, justamente por guerra, você está entendendo? Eles tinham que pensar dentro de uma outra coisa. Então, você chega em Beirute, é um monte de balada maravilhosa. Porque eu quero que a gente entenda o seguinte: se divertir é inteligência. Viver é inteligência. Amar é inteligência. Destruir é burrice. Destruir é burrice, né? Viver bem. Leia Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, a gente já fala de diversidade. Leonardo da Vinci, ele era a diversidade. Ele andava em Florença de mini saia rosa. E era uma maravilha. E ele não se bicava com Michelangelo. Os dois eram super gays, tá certo? E Leonardo era lindo. Tá entendendo? Então, ele gostava de viver. Ele gostava de música, ele gostava de decoração, ele arrumava a casa dele. Você está entendendo? Então, tudo que você pensa de um intelectual, ele era intelectual, ele era genial, mas ele era lindo. Ele gostava de cuidar do guarda-roupa dele. Você está entendendo? Essas coisas que só hoje a gente aceita de diversidade, ele vivia isso em 1549, em 1542. Então, eu gostaria muito que Salvador visse. Outro dia eu vi um negócio lindo. 2 caras se beijando no aeroporto de Salvador. Gente, como nós lutamos por isso. Como nós lutamos para que essas coisas acontecerem. Eu não estou advogando nada. O mundo hoje fica nessa maluquice. Isso já acontecia na Grécia. Entendeu? Quando a gente for estudar a história, a gente vai se libertar, porque as coisas não nasceram hoje. Elas estão aí. Você está entendendo? Elas estão aí. A gente fica lutando contra essas coisas. Então, Salvador pode ser. Salvador sempre foi assim. Gente, nós éramos uma das cidades mais importantes do mundo. A Roma Negra. Entendeu? Nós éramos isso. Então, nós temos que reassumir esse protagonismo. Nós temos toda a vocação para isso. Mas, para isso, nós temos que, por exemplo, ano que vem, a biblioteca portuguesa e o screen.
os beneditinos, todas essas coisas antigas, entendeu? Você tem que abrir espaço para o ano que vem, uma dona Canoa vem aqui fazer palestra. Porque os velhos, eles têm, né, cada um deles é uma biblioteca, entendeu? Então, esse espaço é muito... Sabe quem é muito bom? A palestra lá das enclausuradas das Mercês. Entendeu? Esse povo, vocês vão morrer. Você vai cair para trás com as coisas que eles falam. O maior entreposto comercial do Atlântico Sul, no início do século XVII, Salvador, o principal protetorado. O tempo aqui a gente pode levar até... Se você tiver condição aí, a gente vai Não, levar. tudo bem. A gente tem muita coisa para explorar aqui de Salvador, de história e de cultura. Ô, Nizam, eu quero saber de você o seguinte. Um cidadão jovem chamado Yuval Noah Harari, autor de um livro chamado Homo Deus, Sim. que todo mundo está lendo e é bom que o pessoal leia mesmo, fala do problema de a gente se transformar em algoritmos. Sim. Do futuro Homo sapiens, esse Homo Deus, e perder uma essência. Sim. Tudo virar matemática. Isso aí ele retrata uma coisa muito interessante, assim. Ele falou uma coisa muito legal, que ele diz o seguinte: o que salvou a raça humana é a capacidade de fazer fofoca. Juro por Deus, está escrito isso lá, que o cara falou, aquele urso vai me comer. Você solta, você propaga essa coisa, e isso faz as pessoas sobreviverem, entendeu? Então, por exemplo, ler é fundamental. Hoje eu vi num voo, eu li quase que 2/3 de um livro. Por favor, me ajude. Não, é o livro do Nelson Sirotes, que é uma pessoa que eu admiro, e ele fez, e ele fala do 8º dia, que é a época de renascimento dele e tal. Então, ler, nós temos que ler. Temos que ler. E aí uma das coisas, porque o que acontece? Esse mundo digital, você perde foco. Então, daqui a pouco, as pessoas não têm mais condição de se concentrar. Entendeu? Então, tem um monte de coisa legal no mundo digital. Um monte de coisa maravilhosa. Eu não estou aqui para... Ao contrário, eu fui um dos investidores e iniciadores do IG. Mas a gente tem que tomar cuidado de não perder as coisas que criam. Eu estava lendo uma frase hoje do Bill Gates sobre livros. Se as pessoas forem para o digital e perderem os livros, elas não vão conseguir criar o digital, né? Você está entendendo? Você não pode perder o subtexto que você tem do relacionamento humano. Ou seja, é você olhar para alguém e você perceber que aquela pessoa não está te falando a verdade, não é? Entendeu? Isso, você não pode perder esse componente humano. Não há dissociação entre a tecnologia e o homem. É uma bobagem, porque graças a Deus que eu tenho uma proximidade com minha sogra no WhatsApp, entendeu? É uma maravilha. Não, uma das coisas que eu disse, eu não gosto de mexer em negócio de política e tal, mas uma das coisas que eu disse, assim, esta é a eleição do WhatsApp. E era a eleição do WhatsApp. Os caras ficavam procurando horário de TV, mais tempo de horário, e era a eleição do WhatsApp. Mas nós não podemos perder, como ele disse aí, de virar só algoritmo, né? De perder essas coisas. Então, eu queria muito que meu filho aprendesse mandarim. E hoje ele é tão moderno, que ele aprendeu latim. É verdade, ele estuda na NYU, ele foi para Exeter, que é a principal escola americana, onde estudou Mark Zuckerberg. Mas ele foi na raiz, entendeu? Então, vamos lembrar que Caetano veio para fazer o curso de filosofia. Então, atrair filósofos para o Screen, fazer vocês literatura, Castro Alves. Por exemplo, Isaac, ali debaixo de Castro Alves, e isso daí eu gostaria de incentivar e trazer um Banco Itaú, que eu tanto amo, para ser o patrocinador, poesia. Maria Bethânia declamando poesia, Fernanda Montenegro declamando poesia, porque aquilo ali é a praça do poeta. Mas aí eu pergunto a vocês, Castro Alves morreu com 24 anos. É incrível. Olha o que o cara fez com 24 anos. Mas eu quero te perguntar, quanto de nós sabemos Castro Alves? Eu sei pouco. Então a gente não pode perder de... O cara escreveu,
Mas é uma brincadeira o que o cara escreveu. A gente não pode perder isso, porque isso nos fará mais modernos, está entendendo? Quando a gente está falando de história aqui, eu só estou falando de futuro, 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 futuro. Você quer se conectar com o futuro? Vá para Florença. Florença é Los Angeles. Los Angeles. Então, a Bahia, lembre, sabe o que é Bahia com H? H é história. E Harvard. E Harvard. Não sei se eu podia, viu, Potira Lavô como curadora, Ana Coelho como presidente da ABMP, Isaac Edson. A gente pode premiar uma pessoa para fazer a última pergunta para Nizam Anais. Aí fica Felipe Veloso, que é tão talentoso, ele que vai dar um jeito de fazer o sorteio. É tão talentoso que deu nó na minha gravata, rapaz. Como é que vocês vão decidir isso aí? Pronto. Então pronto. Eu vou usar o seu, tá bom, Pablo? E te devolvo depois. Nizam, teve um momento em São Paulo que eu vi uma coisa interessante do que você falou, mas não vai ser essa pergunta, mas eu tenho que citar isso que você mencionou. Teve uma época que perguntaram a você, se você gosta tanto da Bahia, por que você não ficou morando lá? Aí você disse que lá são todos baianos. Eu não me destaco. Não, a resposta, um cara me enchendo a paciência, e eu falava, Bahia, Bahia, Bahia no jantar, e ele falou, bom, mas se a Bahia é tão boa, por que é que você não ficou lá? Eu falei, porque lá eu não me destaco, somos todos baianos. Mas a pergunta... Na realidade, eu queria fazer duas provocações. Uma é que você falou o tempo todo da felicidade. Nós tínhamos um jargão na Bahia que era a terra da felicidade. É, exato. E nós perdemos, gradativamente fomos perdendo, em função de troca de governo, de política, etc. A gente, na Bahia, precisa começar a esquecer essa questão de entrei e mudei. A Bahia é uma só. A Bahia tem que se pensar como ela. Esquecer que cada um que entra quer fazer diferente. Não, ela tem que continuar. Exatamente. E essa história da terra da felicidade é um negócio muito forte. O Brasil inteiro assumiu a Bahia como a terra da felicidade e nós deixamos isso passar. A segunda coisa, em relação ao turismo. Nós, baianos, precisamos começar a pensar numa terra com muito mais turista do que vem hoje. Por quê? Porque sempre foi assim, né? Você chegava em São Paulo e dizia, eu sou baiano. As pessoas sorriam, eu quero ir lá. Você chegava em qualquer lugar do Brasil, na hora que você dizia que era baiano, as pessoas queriam vir aqui. Quem não conhecia, queria vir, ou quer vir. Então, a gente precisa começar a fomentar isso. Nós tivemos uma grande oportunidade agora com a novela da Globo, e não estou aqui falando em política, hein, gente? A novela da Globo nos deu um grande referencial. Tinha horas que você olhava na televisão e dizia assim, é minha terra mesmo? Então, eu queria fazer essas duas provocações, que fizesse alguns comentários sobre essas duas coisas. Aí é o seguinte, ó, o Sócrates e a Grécia disse, Aristóteles disse que a razão da vida é a felicidade. Ano que vem, porque vamos sempre voltar para o screen, eu acho que seria legal trazer alguém da School of Life, tá? Tá certo? Do André Breton. Porque é o cara voltando, um dos fundadores, ele diz assim, a vida não tem sentido, nós é que damos significado a ela. E é isso, porque a vida, ela é, eu sempre falo isso, mas eu acho que essa imagem é legal, ela é uma pista de aeroporto, de avião, que não tem começo nem fim, e que você só faz sentido se você voa. Então, a felicidade, eu sempre penso em Dona Canoa, o desfrute que ela tinha da vida. E essas coisas sempre foi muito da Bahia, não é? As pessoas assim que viviam agora, plenas, a gente não pode perder isso, essa coisa da felicidade, né? Minha psiquiatra me mandou vir para a Bahia por causa disso. É verdade. Nizam, vá para a Bahia. Vá para a Bahia, desfrute. A mãe Estela me disse uma coisa maravilhosa. Ela falou, meu filho, você pensa muito, né? E quem pensa muito se atrapalha.
Então, é lembrar isso, sabe, meu filho? Você pensa muito, e quem pensa muito se atrapalha. Então, eu acho que o Screen deve trazer um monte de gente que pensa muito, mas com esse nexo de não se atrapalhar. Isso é uma coisa. E o segundo, o turismo. A Bahia. Agora eu vou fazer uma abstração, não quero que pense em política, mas o secretário de Fazenda da Bahia devia ser o mesmo secretário de Cultura. Era a mesma pessoa, secretário de Fazenda e de Cultura. Porque a cultura na Bahia precisa de ter um gestor, e o secretário de Fazenda tem que olhar para o turismo com olhos de dinheiro. Você está entendendo? É a mesma coisa. Se um empresário fosse dono da Bahia, ele não ia olhar para tudo que ela tem como fonte de despesa. Ai, olha, essa Bahia de Todos Santos está me prejudicando. Não. Ele ia dizer, isso aqui é uma fortuna. Não é? Ele não ia olhar para o passado e dizer assim, olha, esse negócio aqui que pode trazer um monte de turismo, isso me gera muita despesa. Não, ele ia dizer, isso aqui é lucro. Não é? Então, olhe para a Bahia. A gente precisa de pessoas que olhem com esse olhar, disso aqui não. O secretário da Fazenda é o secretário de Cultura, e o secretário de Cultura é o secretário, porque isso é dinheiro. Nós estamos aqui sentados em cima de dinheiro, de história. É isso, entendeu? Se a gente olhar com esta cabeça, porque também não ter culpa em relação a dinheiro, porque a Bahia não vai ganhar dinheiro se ela tiver uma relação demoníaca com dinheiro. Você está entendendo? O dinheiro, se você for dono dele e ele não for dono de você, ele é maravilhoso. O que ele não pode é ser dono de você. É isso, entendeu? Mas é importante que a gente tenha uma publicidade que ganha dinheiro, um teatro que ganha dinheiro, a área digital que ganha dinheiro, fazer um monte de IPO, né, no Vale do Dendê. Aproveite, por exemplo, eu vou lhe dizer, eu vou assumir um compromisso com você, de trazer a Fundação Lema e Jorge Paulo, cuja família veio aqui para Belmonte, eles são dos Dendês aqui, para ver os projetos do Vale do Dendê, através disso. Então, eu acho que é isso. Nós vamos ser uma incubadora, a Bahia, mas uma incubadora de felicidade também. Porque, como disse Aristóteles e Sócrates e tal, esse é o propósito da vida. Então, quando fizermos isso, nós estaremos sendo, de fato, Bahia, terra da felicidade. Então, aqui de público, para agradecer por essa aula incrível. Você é um grande pensador, um grande mestre. Queria te convidar para fazer parte do Conselho da Vale do Dendê. Estou dentro. Ana Coelho, eu sempre me ferro com as suas coisas. Esta é a mesma coisa de Ana Coelho, entendeu? O Clinton me disse uma coisa, para lembrar disso, que toda vez que o Mandela ligava para o Clinton e fazia "My dear President", ele falava, lá vem uma ferrada. Você está entendendo? Então, como um bom discípulo de Ana Coelho, já me envolveu nesse troço, mas estou dentro. Parabéns, viu, pela conquista. Um integrante desse no Conselho. Eu acho que depois dessa aula a gente tem que beber a Bahia, beber a terra da felicidade, ou beber água, ou beber suco, ou qualquer coisa. Muito obrigado por sua generosidade, muito obrigado por seu tempo e até o ano que vem no Screen. Muito obrigado. E eu quero só pedir a vocês que não esqueçam duas coisas: o bonde e o centro de convenções. Até o ano que vem.